Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 29 de junho, quinta-feira. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. A religião cristã, na sua essência, não é uma religião de palavras, mas é uma religião da palavra, do Verbo encarnado, do Filho de Deus. E uma religião que deve ser colocada em prática. Se encarnar é viver a palavra, é colocar em prática a palavra de Deus, para que assim a palavra de Deus não seja somente da boca para fora, mas que ela possa comprometer a nossa vida, nossos relacionamentos, nossos trabalhos, nosso lazer, o nosso cotidiano. Falar que acredita em Deus é muito fácil. Até o diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Agora, amar Jesus e viver este Evangelho, amando os pobres, repartindo seus bens, servindo a igreja, é um gesto de fé e de convicção do Evangelho. Por isso disse Jesus: naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Existem muitas pessoas que brincam com o nome de Deus, ou se servem do nome de Deus para ganhar fama. Outros se servem do nome de Deus para conseguir se eleger e ter votos na política. Outros se servem do nome de Deus para conseguir dinheiro, status, poder, para dominar a mente das pessoas. Isso é muito claro para nós, nós vemos isso diariamente, constantemente. Mas existe uma vida eterna, existe uma vida após este mundo. E aquelas pessoas que não levarem a sério o Evangelho, aquelas pessoas que não praticarem o Evangelho, irão ter as consequências deste ato. Por isso disse Jesus: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então agora Jesus vai contar esta parábola da construção, do aquele que ouve e põe em prática, quais são as consequências, e daquele que ouve e não põe em prática. Jesus começa pelo homem, pela mulher que ouve a palavra de Deus, mas não somente entra no ouvido e sai no outro. Ouve a palavra, muda o seu comportamento e a coloca em prática. É como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Que chuva é essa? Quais são esses ventos e enchentes? E que casa é essa? A casa é a nossa vida. Esse vento, chuvas e tempestades são as dificuldades da vida. Todos nós sofremos, desde uma pessoa mais simples até o Papa. Todos temos nossas provações, cada um tem a sua dor, na medida que pode suportar. Cada um tem a sua história. Mas quem tem o próprio Deus vivo no seu coração, enfrenta e vence essas tempestades. Mas quem não tem Deus no seu coração, naufraga. Sua casa cai, não consegue vencer, pois sem uma espiritualidade verdadeira, sem uma fé autêntica, a dor da vida se torna insuportável. Mas com Jesus tudo é possível. Mas, por outro lado, disse Jesus: quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu
A chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Assim, existem muitas pessoas que constroem história, constroem patrimônios, constroem fama, constroem muita coisa ao longo da vida, mas constrói sobre areia. E assim vem o vento e as dificuldades da vida, e esta casa não suporta e ela cai. Muita gente tem ansiedade, tem pressa para construir e se esquece da base. A vida das pessoas que querem construir sem Deus é assim. Fazem lindas construções, mas que não servem para nada. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, a multidão ficou admirada com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus ensinava com autoridade porque ele vivia o que falava, e falava daquilo que vivia, daquilo que era seu testemunho de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.